Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Uma das mais marcantes características de nossa sociedade é precisamente o consumo. Estamos no mês do consumidor, né? Então, para celebrar esse momento, né, o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, temos aqui esse tema no Amperge Convida. Nós somos todos consumidores de produtos e serviços que são cada vez mais tecnológicos, sofisticados e complexos, e por isso introduzem riscos inesperados e muitas vezes graves. Estas questões sensibilizam há anos o professor Marcelo Calisto, que é o meu convidado de hoje. Marcelo é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto na PUC-Rio, professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, na UERJ e na Escola da Magistratura do Rio. Ele também é advogado, árbitro e parecerista. Boa tarde, Marcelo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, querida Luiz. Um prazer muito grande estar aqui com você, gravando esse episódio, que eu já sou um ouvinte assíduo, né? É uma honra muito grande do podcast, uma honra muito grande poder participar. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz. Então, falando de direito do consumidor, aproveitando aí essa efeméride, né? Sim. Você é um estudioso da responsabilidade civil no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, e também um observador atento da jurisprudência do STJ. Então, me diga, quais são as tendências atuais da Corte sobre a responsabilidade por acidentes de consumo? Bom, assim, questões recentes que movimentaram o STJ, dividiram o STJ, eu apontaria duas, né? Uma em relação ao produto, em relação ao serviço. Em relação ao produto, a questão da necessidade ou não de consumir para haver dano moral, produto com a corpo estranho, né? Isso houve uma mudança de entendimento. E a outra questão do assédio, que a gente pode falar mais à frente também, que também gerou muita polêmica, e existe até, mesmo tendo se levado à segunda sessão, tem resistência ainda na turma, na terceira turma especialmente, eles começaram a existir contra a segunda sessão. Então, você vê que são temas ainda recentes, que têm ainda gerado divisão entre os ministros, né? Mas são, acho que em relação às situações no CDC, são esses aspectos que têm suscitado debate, por isso que foram levados à segunda sessão, e mesmo lá por maioria, mostrando que está longe de qualquer unanimidade. Corpo estranho na bebida, não é isso? Bebida, alimento, na verdade estão aproveitando, né? Inseto, baratinha, esse tipo de coisa. O clássico, os primeiros casos eram com bebida, né? O cidadão comprava lá, olhava assim, está meio estranho e tal, mas o STJ reiteradamente dizia, tem que consumir, ainda que parcialmente, então o cidadão tinha que provar que bebeu um pouco e tal, e aí... Para que seja caracterizado o dano. Para que houvesse dano moral. E aí, finalmente, né, isso era muito claro nas duas turmas. Até que a terceira turma, capitaneada pela ministra Nancy Andrighi, começou a dizer, não, existe um direito fundamental à alimentação saudável, coronária da pessoa humana e tal, então não precisa consumir, não tem que chegar ao ponto, senão aumenta o risco de ter uma doença, enfim, ter algum... Sim, o dano à saúde não precisa se concretizar, né? Exatamente, então dizer, olha, existe um direito fundamental à alimentação saudável, foi um princípio que ela criou lá, diz que tem fundamento constitucional, enfim, e conseguiu convencer a terceira turma, então a terceira turma começou a dizer, olha, não precisa consumir, se viu o corpo estranho, já tem direito a um dano moral e tal. Basta a prova disso, né, que havia lá o corpo estranho. A quarta turma continuava firme, né, o ministro Luiz Salomão, como relator, dizia, não, tem que haver consumo, senão não há dano e tal. E foi levado à segunda sessão, para tentar a gente uniformizar esse entendimento, e por maioria, né, basicamente os ministros mantiveram seus votos, salvo um ministro da quarta turma que mudou de entendimento e começou a dizer que não precisava realmente consumir. Então foi, se não me engano, foi 4-3, ou sim, um placar apertado lá na segunda sessão também, mas de fato o entendimento majoritário foi esse, que não precisava haver consumo. O caso concreto, só aproveitando contar um pouquinho da história para aqueles que estão nos acompanhando, né, era um caso de São Paulo em que o cidadão comprou lá 5 pacotes de 1 quilo cada um de arroz, né? Aí, acho que é da Casmil até o fabricante, enfim, eu sei que abriu o primeiro pacote e viu que ele estava um cheiro estranho e tinha lá um aspecto meio estranho também. E aí ele falou, bom, não vou consumir, né? Então você está cheirando mal, tal. E aí ele levou lá para a perícia e constatou que era um conglomerado de fungos, etc. e tal. E de fato ele não conseguiu, mas ingressou com a ação, e segundo ele nem abriu os outros 4, né? Bastou abrir o primeiro e constatar. E esse era o pano de fundo, esse era o caso concreto lá da segunda sessão. E mesmo nesse caso, como eu disse, foi por maioria, quer dizer, os ministros da quarta turma basicamente disseram, não, como novo consumo não há dano moral. Inclusive o ministro Luiz Salomão suscitou lá a tese que não haveria dano, nesse caso não há dano propriamente, então não há nada que se fale em reparação, né? E agora, no entanto, prevaleceu até a terceira turma, que existe esse direito fundamental à alimentação saudável, fruto ou consequência da pessoa humana,
e por isso o dano moral existiria, se não me engano foi R$5.000, 4 ou 5 mil reais. Pois é, eu ia te perguntar isso. O valor não foi assim. Os argumentos em contrário geralmente são relativos a tal indústria do dano moral. Né? Temos que bloquear, temos que impedir que isso aconteça. Mas as indenizações são baixíssimas, né, Marcelo? Se não me engano foi 5 mil realmente, mas mostra que, assim, ainda que se reconheça, em primeiro lugar, vencer essa barreira do mero aborrecimento ou também de que não se deve, digamos assim, favorecer a indústria do dano moral, tudo isso é sopesado. E quando vence toda essa barreira e chega na efetiva reparação, o valor é por aí, é 4 mil, 5 mil, né, pelo menos em casos assim. Mas enfim, mas é um precedente, é importante, mas mostra que está ali o assunto dividido, né, que os ministros estão ainda firmes. A polêmica pode, daqui a pouco pode ter uma mudança, né? Mudando aí 2 ou 3 ministros, pode ter uma nova reviravolta e voltar ao entendimento antigo, por exemplo, da necessidade do consumo e tal. Eu até brincava que era a tese Parmalat, né, que lá da publicidade tomou, né, que a criança tomou, então tinha que tomar, né, e essa era a tese clássica, mas que sofreu essa mudança, vamos ver até quando aí, da segunda sessão, né. Muito bem, você deu uma contribuição importantíssima sobre um assunto pouco tratado na doutrina até hoje, né? Sim, é verdade. Que é o risco de desenvolvimento. Uma obra publicada que é seminal sobre esse assunto, né? Na doutrina brasileira. Então eu vou te pedir para explicar para nós o que é isso, né? O que é o risco de desenvolvimento e como os tribunais têm tratado dessa questão. É um tema que, na verdade, é apaixonante para mim, né? Espero conseguir falar em pouco tempo, mas a ideia central são aqueles riscos, né, desconhecidos pelo mais avançado estado da ciência, da técnica, ou ainda da introdução do produto no mercado ou da prestação de serviço, e que só vêm a ser descobertos mais tarde, justamente em razão do desenvolvimento científico, né, desenvolvimento da ciência. Então, na verdade, a expressão correta deveria ser risco de desenvolvimento científico permite descobrir, quer dizer, então temos aí necessariamente 2 elementos, né, a passagem de um tempo, pode ser mais ou menos longo, e o avanço científico, o desenvolvimento da ciência, que aí com esse desenvolvimento se afirma, olha, existe sim um risco nesse produto que era desconhecido há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, mas agora está provado. Então, o que há de interessante nesse caso é que realmente assim, não há dúvida, por exemplo, no nexo causal. Foi o produto tal que acarretou esse dano, realmente. Então há um dano, né? Vamos ter vítimas e tal, e elas vão dizer, olha, sofremos um dano, queremos reparação. E não há dúvida que de fato é aquele produto, só que o problema todo é que a ciência desconhecia o risco, então realmente houve um desenvolvimento científico, e esse desenvolvimento é que foi capaz de dizer, olha, esse produto tem realmente um risco que até alguns anos atrás não se sabia, mas agora é sabido, e que está presente nesse produto, por exemplo, nesse serviço aí que foi consumido. Então as pessoas de fato sofreram esse dano em razão desse risco que era desconhecido. Então esse é o pano de fundo, né? Mas como envolve essa questão justamente do desconhecimento científico, ou seja, não é do fornecedor, né? Não se está dizendo que o fornecedor foi negligente ou que não acompanhou, e poderia dar marca, discussão de culpa, né? Mas a gente sabe que no CDC a responsabilidade é objetiva, claramente, artigo 12, artigo 14, né? Nós todos sabemos lá, claramente depende de culpa. Então não se discute realmente negligência, se discute realmente o desconhecimento científico, objetivo da ciência, digamos assim, globalmente estado da técnica. Né? Então, por isso tem esses argumentos muito fortes, né, favoráveis à exclusão da responsabilidade. O fornecedor fala, mas eu também estou surpreso, né? Eu também fico surpreso quando 5 anos depois a ciência avança e diz que há um risco que era desconhecido. Como é que eu vou responder por isso? Eu também não seria razoável, né, que eu respondesse. Ou seria até antieconômico, porque os argumentos não pode contratar seguro, né? Se você não tem um risco conhecido, você não tem como fazer um seguro, por exemplo. Então, o fornecedor sempre aprende basicamente esses argumentos. A própria ciência desconhece, então ele não pode ser responsável da prova que a ciência desconhece. E também seria antieconômico, até também dizendo, porque se eu desenvolvo um produto e aí constato o risco, qual o incentivo que eu vou ter em desenvolver, né? Claro. Para mim seria melhor ter deixado lá na primeira versão e não ter trabalhado em cima do produto, não ter criado novas técnicas, porque justamente às vezes nessa inovação que pode surgir um risco. Que deve ser uma coisa super comum, né? Exatamente. Aí nós temos classicamente, né, o exemplo que muitos devem se lembrar da talidomida, é verdade, lá nos idos dos anos 60, mas que até hoje tem repercussões. É interessante, né, lembrar, Heloísa, que aqui no Brasil nós temos até uma associação, a sede em São Paulo, a Associação Brasileira de Exportadores da Síndrome da Talidomida, né? Então, com um bom número de associados, tem lá um site. Associação das vítimas, né? Vítimas do produto. Eles chamam de Síndrome da Talidomida, mas são essas vítimas, ou enfim, e uma lei especial e temos a lei, lei 7.070, né, 782, depois tivemos essa lei, inclusive, criou lá uma pensão, né, mensal de 1 a 4 salários mínimos para esses exportadores da Síndrome da Talidomida. Depois, em 2010, veio uma nova lei 12.190, 2010,
e fixa um dano moral de 50 mil, 200 mil reais, esse em parcela única. Quer dizer, então essa associação realmente atua, né? Está ali, atuou junto ao Congresso, o Congresso elaborou a lei aí em favor dessas pessoas, porque realmente muitas têm dificuldades de alimentação, de higiene, enfim, há uma série de restrições que a gente sabe que o grande efeito era os membros não se desenvolvem, né? Então a pessoa fica ali com braços curtos, às vezes faltando dedos também, ou às vezes pernas curtas, mas sobretudo os braços são atingidos e os dedos na mão. E então as pessoas têm muitas dificuldades aí depois na vida adulta também. Dando uma saúde terrível, né? Que compromete a vida do sujeito para sempre. Exatamente. Mas interessante, você sabe que eu sempre me questionei, agora você está trazendo um dado que eu não conhecia, a existência da associação. Porque eu me perguntava assim, puxa, que bacana, fizeram uma lei para regular isso, agora está aí a explicação. A sociedade civil organizada realmente consegue não é, mobilizar uma prova disso, né? A seu favor o sistema. Exato. Né? Mas o que há de particular, de peculiar nesse caso, justamente é isso, porque quando ela foi introduzida no mercado, a talidomida foi introduzida como analgésico, né, combatedores e tal, e muito eficaz, e até que foi talvez o mais eficaz até hoje. Então, para essa finalidade, ele foi perfeito. E ainda é vendido. E ainda é vendido, agora até para lúpus, né, tratamento de outras doenças. Mas o fato é que ele é muito eficaz, realmente, só que aí, com avanços científicos, né, somente após alguns novos estudos, novas pesquisas, se constatou que ele atravessa a placenta. Então, na verdade, a vedação para as mulheres grávidas, ou que podem engravidar aí num determinado prazo, enfim, elas não podem tomar o remédio, porque pode ter sequência de atravessar a placenta e atingir justamente o feto, né? E aí o feto vai ter grande chance, então, de desenvolver essa síndrome. Mas isso só foi dito, só foi realmente afirmado, realmente após alguns anos em que o produto já estava sendo consumido, já estava sendo utilizado, e por isso o número de crianças que tinham nascido era um número muito grande, crianças que nasceram, portanto, com essa deformidade, isso ao redor do mundo, né? Então, na Europa, Estados Unidos e Brasil. Isso tudo para dizer que quando os europeus foram elaborar a lei europeia, que até hoje está em vigor, está para ser inclusive revogado por uma nova lei, mas o fato é que é uma diretiva de 85, a diretiva 374/1985, que trata a espaço civil em Portugal, a espaço civil do produtor. Seria para nós a espaço civil do fabricante, a espaço civil do fornecedor, né, do fornecedor de produtos, mais especificamente que ela só trata de produtos realmente. Mas enfim, aí essa diretiva, para você ter uma ideia, começou a ser escrita em 1979 e só foi aprovada em 85. E dizem que esse período foi justamente, basicamente, para discutir os riscos de desenvolvimento. Qual o tratamento que os europeus, os países, dariam para esse tema, porque era um tema, naturalmente, muito angustiante, porque eles viveram, como o Brasil viveu, né, essa síndrome, muitas crianças, muitas pessoas deformadas, e então eles ficavam na dúvida, qual resposta vai dar para a sociedade? Vamos, então, prever a responsabilidade? Mas aí muitos países falam, mas aí vamos quebrar a nossa indústria, né? Os fabricantes não vão ter condições de enfrentar esse problema, desse risco desconhecido pela ciência. E isso gerou intensos debates ao longo desses anos, até que em 85 se adotasse uma solução de compromisso. Você vê que nem eles também conseguiram resolver o problema, porque na diretiva essa 374, ela tem 2 artigos, um que diz que não é hipótese de responsabilidade por causa de isenção, artigo 7, mas excludente da responsabilidade civil está lá no artigo 7. Só que no artigo 15 fala que cada país, na lei nacional, decidirá se mantém ou não a excludente, ou seja, poderá, portanto, responsabilizar. E aí, de fato, alguns países responsabilizaram, ou trazem a responsabilidade do fornecedor. Do fabricante, né? Justamente, por exemplo, Suécia, Luxemburgo. Outros até adotaram uma solução intermediária, digamos assim, para certos produtos, aí são os medicamentos, né? Que é o caso da Alemanha, da Espanha. Então, fala, para medicamentos haverá responsabilidade. Para outros produtos, não. Aí cai na isenção, na exclusão da responsabilidade. Mas, enfim, então, para medicamentos, realmente, muitos países também responsabilizam, eu diria, de novo, Suécia, Alemanha, etc. E o Brasil, né? E quando vem o nosso CDC 1990, que certamente se inspirou na diretiva, isso está expresso por todos os comentaristas do CDC, que de fato nesse aspecto do artigo 12, 13, 17, a nossa inspiração foi a diretiva 374, o CDC, no entanto, não trouxe nada, né? Nem trouxe a exclusão, como faz o artigo 7, nem trouxe a responsabilidade, né, de forma expressa. Então, ficou esse debate na doutrina brasileira. Sim, questão de interpretação. Exatamente, interpretação. A doutrina brasileira, de fato, também se dividiu, naturalmente se dividiu, porque muitos interpretam que não haveria defeito, né? Não podemos esquecer que o CDC importou, isso é da diretiva, o conceito de defeito, violação de uma expectativa de segurança, que está na diretiva, de fato também veio para o CDC, está lá no artigo 12, e aí diz, artigo 12 para a primeira, defeito é violação de segurança, considerando entre outras seguintes circunstâncias, inciso 3º, a época da introdução no mercado. Então eles falam, como é um risco conhecido pela ciência, a época da introdução no mercado, não pode o consumidor esperar mais do que a ciência. Seria ilegítimo, uma expectativa ilegítima, né? Exigir mais do que a própria ciência alcançou naquele momento.
porque realmente só o avanço científico é que é capaz de afirmar esse risco. Então, se ele esperar mais do que a ciência, seria ilegítimo, não haveria defeito. É a tese de boa parte da doutrina. Outros, no entanto, falam, não, é um caso de defeito sim, porque é violada a despesa de segurança. Nenhuma pessoa, né, especialmente as mulheres nesse caso, não tomariam medicamentos se tivesse essa informação. Claro. Tomaram que ignoravam completamente esse risco e tomaram o medicamento, por exemplo. Então, há violação de segurança sim, e, portanto, há defeito, e chama até de defeito de desenvolvimento, seria semelhante ao defeito de concepção, porque atinge toda a sede, toda disposição defeituosa. Sim, porque o entendimento contrário significaria relegar essas vítimas a não receber nada ou criar um fundo, né, talvez. Né, essa seria uma solução interessante. Né? A solução da Lei 7.070, por exemplo, é via INSS. Então, no fundo, nós todos estamos pagando por isso. Era isso que eu ia dizer. Nesse caso, a lei brasileira também não responsabilizou o fabricante, né? Assumiu para si, tomou para si essa responsabilidade. No Nacional do Seguro, né, Social, o INSS, esse papel, e mesmo o dano moral também, essa parcela única lá prevista na lei de 2010, também é pago pelo INSS, ou seja, um fundo diluído por toda a sociedade, né, aquela socialização do risco, enfim, como também se diz, e todos nós contribuímos, então, para manutenção desse sistema, mas realmente não há previsão da responsabilidade civil propriamente do fabricante, né? Pelo menos nesse caso do talidomida. E é claro que aí temos situações mais recentes, né? Temos esse debate surgiu naturalmente, por exemplo, agora com a pandemia, né? Pois a questão das vacinas, exatamente. Né? Nós todos, lembro aquela angústia, né? Fase 1, fase 2, viramos todos quase que especialistas. Entendidos. Né? Todos entendidos. Eu preferia antes, quando eu não sabia que isso existia, tomava vacina e aí pronto. Quando chegar na fase 3, a gente chegou na fase agora, vai chegar no mercado, lembra aquela angústia? E aí todos se lembram daquele momento lá que os fabricantes, quando finalmente chegaram numa vacina que tinha sido testada com êxito, aí falaram, não, mas o risco tem que ser suportado pelo governo brasileiro. De fato, o governo brasileiro fez isso. Assumiu. Né? A lei, se não me engano, 14.127, se não me engano. Mas no contexto da pandemia, a lei transferiu para a União, né? No caso, quem fizesse a importação da vacina, que no caso foi só a União mesmo, esse risco, esse ônus, né, de assumir o que ele chama de efeitos adversos da vacinação, EAV. Os efeitos adversos da vacinação tiveram que ser suportados pelo poder público, ou seja, também, mais uma vez, por toda a sociedade, e não se colocou no colo do fabricante propriamente. Mas é o que vai acontecer, eu acho que em qualquer circunstância, porque ainda que se criasse um fundo, né, esse valor a mais que os fabricantes teriam que agregar, não é, para constituir esse fundo para futuras reparações, seria repassado aos consumidores de qualquer forma, no preço. Verdade, né? Verdade. Então não tem muito para onde correr, mas tem que enfrentar o problema. Mas tem que enfrentar, para dar uma resposta no contexto. E esses casos nas cortes são raros, né, Marcelo? São raros, Inclusive, o que há de interessante também na nossa jurisprudência recente do STJ é justamente um caso do Rio Grande do Sul, uma consumidora, colega advogada, né? Ela teve diagnosticado mal de Parkinson, doença de Parkinson, e o médico indicou a ela um medicamento chamado Cifrol. Esse Cifrol, fabricado pela Boehringer Ingelheim, né? Conhecido aí, laboratório, fabricante. E ela, de fato, fez uso do Cifrol e, enquanto fez uso, ela melhorou, né? O mal de Parkinson regrediu e tal. Até que o médico falou, não, então vamos suspender por um tempo e tal. A resposta foi favorável e tal. Ocorre que nesse período, segundo ela narrou e foi levada até o STJ, no período em que ela fez uso do Cifrol, ela desenvolveu uma compulsão para o jogo, né? E aí a gente imagina sobretudo domingo, na época do domingo, né? A gente lembra hoje seriam as bets. Hoje seria bet, provavelmente. Eu ia ficar viciado em passar o dia na bet. Mas naquela época tinha um bingo em cada bairro, né? Aqui no Rio, nós todos lembrando que todo bairro tinha o seu bingo, né? Mas enfim, o fato é que ela então saía do escritório para ir para almoçar, tá lá narrado, e não voltava, por exemplo, né? Passava a tarde toda jogando, perdia a noção da hora e tal. E acabou que ela também, inclusive, foi convidada a sair do escritório, né? Lá prestando disseram que não tinha mais jeito, que ela, como eu disse, sumia. Então perdeu o emprego, dilapidou o patrimônio com o jogo e tal. E segundo ela, tudo durante o período que ela fez uso do Cifrol. Então seria uma compulsão que de fato teria sido desenvolvida. E para confirmar essa história toda, no caso concreto, realmente é interessante, porque a própria Anvisa baixou uma circular nesse período aí, em que ela também fez uso do medicamento, baixou uma circular relatando, né, situações ao redor do mundo. De novo, o medicamento, como regra, é mundial, né, o consumo é mundial. Então, também em casos ao redor do mundo de compulsões pelo uso do Cifrol, né? Compulsões para o alimento, para o jogo, para o sexo, enfim, várias formas de compulsão. Então, havia até esse aviso da Anvisa sobre esse medicamento. O próprio fabricante, a Boehringer, disse que já tinha alterado a bula e que tinha já enviado para a Anvisa uma nova bula
onde fazia referência à possibilidade de compulsões pelo uso do medicamento, mas, como eu disse, essa nova bula, digamos assim, chegou tarde. Quer dizer, no caso concreto, é consumidores que já tinham passado por toda essa dificuldade, todo esse momento aí de dificuldade e gasto, enfim, com o jogo. Então, o caso chega ao STJ, o TJ do Rio Grande do Sul condenou o fabricante, né, dizendo que de fato era um risco que não foi informado, não constava na bula, e fala muito do defeito de informação, só que trata muito, como a gente sabe no artigo 12, né, fala do defeito de informação justamente pela forte informação quanto ao risco. Então o julgado, no entanto, fala muito disso, não foi informado, então a consumidora foi surpreendida com a compulsão, seria um defeito de informação e tal. E no STJ, o recurso da Beringer, né, no STJ, cai na terceira turma, relatora a ministra Nancy Andrighi, e aí é interessante que ela vai um pouco além, ela fala, olha, aqui realmente podemos discutir se é um risco conhecido e que não foi informado, e aí seria realmente um defeito de informação, ou se é um risco de desconhecido. Né? Se o próprio fabricante, a Beringer, também teria legitimidade para dizer, não, é o próprio risco que era desconhecido, só depois é que se afirmou a possibilidade de compulsões e tal. Aí ela conclui de todo modo no voto. Contudo, ainda que seja um risco desconhecido, que seria, portanto, um desenvolvimento, e está lá expresso no julgado, seria, portanto, um desenvolvimento, esse risco deve ser suportado pelo fornecedor. Traz-se um fortuito interno, ela chega a dizer, inclusive citando o nosso querido amigo Bruno Mirage, né? Ela chega a dizer que seria semelhante a um fortuito interno, e com isso deve ser suportado pelo fornecedor. Então esse caso recente, se não me engano foi julgado em maio de 2020, o que há de novo, o que há de interessante é dizer que no Brasil, pelo menos nesse precedente, está dito lá que o desenvolvimento seria semelhante a um fortuito interno, portanto um risco próprio do fornecedor e que gera a responsabilidade civil do fornecedor. Isso, claro, para quem defende essa tese, particularmente também é o meu entendimento na minha obra, e outra boa parte da doutrina vai nesse sentido, que realmente é um caso de responsabilidade e não de isenção, mas realmente não é claro, o CDC dá margem para as duas interpretações de forma, me parece, razoável, né? Respeito e reconheço os méritos também da outra visão, e, inclusive mostrando que a própria diretiva também mostra isso, né? Como é que é um tema que divide aí os corações e as mentes. Muito bem. Então, estamos falando sempre sobre produtos e ameaças ou danos à saúde, mas o CDC se aplica também ao enorme mercado de serviços, né? Então, no tocante aos danos morais, os quais atingem, né, direitos da pessoa, você poderia nos dar algum exemplo para ilustrar o cenário atual relativo à reparação desses danos? Em relação ao serviço, realmente a gama é imensa, né, de possíveis situações, possíveis serviços, né, e aí não temos o apoio da diretiva. Como eu disse, na Europa não tem uma diretiva sobre o estatuto do fornecedor de serviços, por exemplo, como nós tivemos lá em 85 a 374 e que inspirou o CDC. Então, realmente aqui é uma criação própria do nosso CDC e que traz esse objetivo, artigo 14, mas que também exige o defeito de forma expressa, violação de direitos de segurança. Então isso no STJ, naturalmente, em certas situações fica esse debate se há ou não defeito e se há ou não responsabilidade, e além do defeito também, naturalmente, o nexo causal, né? Se há o nexo causal entre o serviço e o dano. E aí nós tivemos, por exemplo, temas recentes envolvendo um que já tem alguns anos, que já foi levado à segunda sessão e que também dividiu a segunda sessão, que foi a questão do assédio, né? Assédio sexual, infelizmente, transporte superlotado, né? Então o transporte público, aqueles horários de pico, por exemplo, e os casos quase todos de São Paulo, da CPTM, né, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e que foram vários julgados, né, sobre esse tema de assédio ocorrido no vagão lotado lá do metrô, do trem, e o STJ de novo dividiu, né? A terceira turma, a relatora Nancy Andrighi, por exemplo, falou, não, teve que combater o assédio de todas as formas, é um caso que gera responsabilidade, o fornecedor tem que criar mecanismos para evitar essa situação, e dizia criar vagões femininos, aumentar o número de composições e tal. Agora, quando caiu na quarta turma, de novo, o ministro Felipe Salomão foi um grande, digamos assim, condutor da tese, de que era fato terceiro, né, que está lá no 14 para terceiro esses dois, ou seja, excludendo a responsabilidade. Então diz, olha, não dá para colocar no colo do fornecedor essa situação, porque não tem como ter um fiscal em cada vagão, por exemplo, enfim, para evitar o assédio. O que a empresa deve fazer, inclusive em alguns casos isso parece que foi feito, é segurar o humilhante, digamos assim, esperar a estação seguinte, segurar o cidadão lá, reter e chamar a polícia. A polícia vai e aí segue o caminho criminal, né, próprio. Então eu quis dizer a quarta turma, essa é a solução, não há responsabilidade civil, a solução é criminal e é só segurar o cidadão e chamar a polícia. E foi levado para a segunda sessão, né, mas com razão dessa divergência, segunda sessão, e basicamente também os ministros mantiveram seus votos e tal, só que aí acabou prevalecendo a tese da quarta turma, né, de que não há realmente nexo causal
que o fato é estranho ao transportador, completamente estranho ao transportador e tal. Não haveria como controlar. Não haveria como controlar, a solução é só mesmo segurar lá o apontado como criminoso e tal, e chamar a polícia e aí se cumpre o processo criminal. Mas não haveria responsabilidade. Agora, a terceira turma, interessante, que depois desse caso da segunda sessão, onde em tese se uniformizou, nós já encontramos precedentes da quarta turma contrariando. Então o ministro Nancy fica lá insatisfeito. E quando diz, aqui nesta turma, ela chega a dizer, num julgar, aqui nesta turma o nosso entendimento é ele, é a responsabilidade. Então, assim, é um caso interessante em que a solução parece que ainda não está muito firme, né? Depende de que turma, ainda pode ser que você encontre casos de condenações do fornecedor. Mas é um tema realmente recente, né? E que mostra que é difícil, né? Às vezes ter certeza sobre a melhor solução jurídica, sim, né? O melhor enquadramento. As funções da responsabilidade civil, né? Como estimuladora de condutas que sejam mais seguras. Exatamente. E o exemplo disso é o vagão exclusivo das mulheres, aquele horário de pico. Parece que é uma solução, tem dado certo, né? A gente vê no metrô, por exemplo, aqui do Rio, né? A gente vê lá que, inclusive, há algum tempo não tinha tanto fiscal, mas agora parece que os fiscais do metrô estão lá, sai daí, eu já vi expulsando os homens que insistem lá no horário de pico em entrar no vagão e tal, e falam, não, esse vagão não, tem que sair. Enfim, acho que é um caminho, né? Mas de fato, é pensar também qual o papel da Estado Civil, né? Se de fato o papel reparatório é uma solução, né, razoável, e aí põe o valor que a gente começou conversando, né? Se há ou não a indústria do dano moral, que todo mundo fala, mas ninguém sabe se existe, a partir de quando existiria, enfim. Então é um dos temas, né, em relação ao serviço. Mas o serviço você tem, bom, e inclusive essa linha que prevaleceu na segunda sessão de que não há responsabilidade, é a mesma linha do assalto a passageiros, que é essa já mais antiga, né? Mas também, em razão, infelizmente, da recorrência de roubos, né? De assaltos a passageiros, sobretudo de ônibus, inclusive no Rio, muitos casos eram no Rio, quase todos no Rio. Porque o Rio, o TJ do Rio, também condenava, dizia que era na ideia do fortuito interno, risco próprio do serviço, mas a Xota reformava recorrentemente, foi levada à segunda sessão, e a segunda sessão disse também que não havia nexo causal, que é um fato completamente estranho ao transportador, e talvez por isso que os transportadores não tenham se preocupado muito em trazer mais segurança. O máximo que você tem, o máximo colocou uma câmera lá e tal, mas enfim, não sei até que ponto efetivamente reduziu, enfim. Acredito que tenha reduzido, mas não sei até que ponto foi tão efetivo. Talvez a responsabilidade trouxesse outras formas, né, que a gente pudesse pensar. Mas o fato é que isso são consequências. Agora, mais recente ainda, né, um tema que está gerando aí muita polêmica em relação ao serviço, é a questão aí do golpe do motoboy, o golpe do e-mail falso, né, que em relação ao serviço bancário, por exemplo, até que ponto a instituição financeira, né, o banco, é responsável solidário, por exemplo, com esses golpes. E aí o SJ tem mais ou menos adotado uma linha, claro, é coisa ainda muito recente, do boleto falso, por exemplo. Aí se ficar evidenciado que há alguma participação de alguém do banco, enfim, que o banco forneceu os dados para fazer o boleto e o sujeito pagou um boleto que era falso, aí a tendência é responsabilizar os bancos. Mas tem casos também que não ficou evidenciada essa possível participação do banco, enfim, o cidadão conseguiu ter acesso aos dados lá do consumidor por outra forma, sem ser via banco propriamente, e aí o banco não é responsável. Então cai muito nessa ideia também do nexo causal, se há alguma forma de participação ou não do banco, e para ter eventual responsabilidade solidária envolvendo aí fato de serviço, o golpe do boleto falso, que infelizmente também se tornou uma praga recente, super comum. Super comum, e a gente tem casos aí, muitas vezes envolvendo até os idosos, né, os hipervulneráveis, né, que acho que está lá o boleto, só pode estar certo o boleto, né, quando vê um boleto falso e o dinheiro vai para outra. Então, quanto a essa questão, você acha que é uma tendência de não responsabilizar as instituições? Não responsabilizar, só ficar muito claro, né, que houve alguma participação, por exemplo, um vazamento de um dado lá da conta corrente, alguma informação que o banco detinha. Mas isso é lamentável, né, Marcelo? Porque só o banco pode aprimorar os mecanismos de segurança para proteger o correntista. Criando não tem outra tokens saída. eletrônicos, claro. Enfim, senhas, exigindo algo mais. Se eles não tiverem esse incentivo, não vão gastar com isso, vão gastar com outras coisas. É o que a gente falou, não tendo responsabilidade, muitas vezes se prefere, então, não criar nada de novo, né? Porque não vai pagar mais, enfim. Claro. Todas essas questões, né, nós estamos falando aqui, podem ser levadas ao Poder Judiciário. Mas o CNJ nos diz que só no ano de 2023, eu fui pesquisar isso para ter o número exato, né, há um acervo de 83 milhões de processos em tramitação. E grande parte disso, nós sabemos, são ações indenizatórias, ações de responsabilidade civil. Por isso, hoje se fala cada vez mais
em desjudicialização. Exato. Eu sei que esse tema é caro a você, né? E eu quero que você fale um pouco sobre a existência de outros meios para a solução desses conflitos de consumo, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor proíbe a utilização compulsória de arbitragem. Então, como é que está o estado da técnica quanto a isso? Além dessa previsão da arbitragem, né, que já é até mais antigo lá dos incisos 90, da redação original de 51, a lei de subsidiamento acrescentou um inciso novo, né, do 51, como nós sabemos, e que fala lá obrigar o consultor a passar por outros meios, né, que não ser do Poder Judiciário, por exemplo, para conciliar. A redação é mais ou menos essa, ou seja, que o fornecedor cria alguma barreira ao acesso ao judiciário, seria basicamente esse o inciso que foi acrescentado. Mas a gente sabe que os fornecedores há muito tempo dizem isso, não, por que tem que ser na via judicial, vamos tentar a composição prévia e tal, e aí tem as plataformas, né? Assim, eu digo o seguinte, essas plataformas aí, a gente pensa lá no consultor.gov, por exemplo, de fato, elas, como regra, acredito, né, e tem como pesquisar e saber os dados certos, mas elas têm sido eficazes, né, efetivas. Eu sou cliente do consumidor.gov, eu uso muito. Eu digo, às vezes que eu usei, sempre consegui todas as vezes uma resposta eu tive favorável. resultado. Exatamente. Sim. Então, assim, eu não me parece que seja absurdo, por exemplo, incentivar o uso. Agora, realmente, criar como um requisito, e aí citando o TJ de Minas. O TJ de Minas baixou uma resolução agora no final do ano passado, que é obrigatório que o consultor passe por esses métodos antes de ingressar com a ação. Se ele não ingressar, não teria legitimidade processual. Aí já começa a questionar. Aí tem que mudar a Constituição, né? Então aí vai na afastabilidade. Sim, e tudo direito isso. de ação e, é sagrado. Esse novo inciso lá do 51 também parece que veio já com uma resposta prévia. Mas enfim, o fato é que assim, nós somos usuários, eu acho que essas ferramentas funcionam. Incentivo, sempre que alguém me procura, fala, não, tenta pedir no consumidor.gov, se não der, consumidor.gov.br, vamos fazer a propaganda. Ou vamos no Procon. Porque é impressionante que essas plataformas não são tão conhecidas, né? Impressionante. Essa semana mesmo, um colega... E gratuito, a própria pessoa pode fazer. Aí ele falou, não conheço, não, faz lá um cadastro rapidinho e já apresenta o seu pedido, acho que vai dar certo, falei com ele. Enfim, então eu sou realmente um entusiasta. Mas concordo que podemos procurar outros métodos, né? Não há dúvida. Agora, claro, o consultor é vulnerável, não podemos nunca esquecer isso, que não podemos transformar isso numa obrigatoriedade, que o consultor tem que fazer uso dessas ferramentas. E a questão da arbitragem, da composição, realmente temos que ter certeza que o consultor foi bem aconselhado, né? Bem, digamos assim, assistido no seu eventual pleito. E aí a gente sabe que o SJ já tem até precedentes, né? Por exemplo, eu lembro agora uma questão de imóvel na planta, né, que o consultor comprou um imóvel na planta e tal, e havia uma cláusula de arbitragem. E aí ficou provado lá que o consultor consentiu de forma expressa e, de fato, ele tomou a iniciativa da arbitragem quando houve lá divergência com a construtora, com a incorporadora, e o consultor, então, deu início lá ao processo arbitral, só que por alguns segundos depois ele desistiu argumentando, não, que o judiciário me protege e tal. O SJ falou, não, nesse caso não, o SJ então negou a possibilidade dessa desistência nesse momento. Falou, se você consentiu, se você instaurou a arbitragem, depois você não pode dizer que é vulnerável, que só o judiciário pode resolver o seu problema. Então, assim, tem que ficar claro isso, que o consultor tinha consciência, né, do que estava aceitando e, de fato, tomou a iniciativa da arbitragem, não foi compulsoriamente imposta a ele. Então, tendo essas garantias, eu acho que há uma margem também. E na via coletiva, estamos aqui no Ministério Público, né? Claro, é sempre possível, num inquérito civil, que o promotor faça algum tipo de transação, né, que envolve, de alguma maneira, esse reconhecimento. Tem aquela ação coletiva, né, que é o artigo 104 CDC, que também já prevê lá a possibilidade de, por ser coletiva, né, tem essas garantias. Convenção coletiva de consumo. Exatamente. Isso não pegou. Não pegou, né? Não. Está lá, desde 1990, mas não pegou. Mas mostra que o próprio legislador percebia que, de forma coletiva, é possível dar um tratamento mais consensual. E célere, né? Fora do Poder Judiciário. Exatamente. Então, acho que é uma realidade que não podemos simplesmente dizer, não cabe, não existe e tal. Enfim, com as devidas cautelas, acho que é possível. Muito bem. Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a se inscreverem no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Amperj, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Amperj convida.
com Heloísa Carpena.